Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula onde você vai aprender mais um pouquinho sobre resolução de questões de raciocínio lógico. Olha assim, aqui a gente está com a questão do que concursos. Vou começar aqui falando para vocês aqui essa primeira questão. Considere as proposições lógicas P e Q a seguir a respeito de um condômino chamado Marcos. Gente, nesse tipo de questão, eu vou aconselhar que vocês já façam a transcrição dela aqui do lado. Eu vou colocar aqui, ó, proposição P, proposição Q, certo? E essa transcrição que vocês vão fazer aqui do lado é onde você vai basear todo o seu raciocínio, beleza? Por que eu digo isso? Porque às vezes esse monte de palavra aqui às vezes confunde a mente da pessoa e ela não consegue raciocinar direito sobre o que precisa, beleza? Então vamos lá. Proposição P. Se Marcos figura no quadro de associados e está com os pagamentos em dia, então ele tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Veja como, às vezes, é extenso o texto e causa um pouco de dúvida. Portanto, olha só o que é que a gente vai fazer. Se Marcos figura no quadro de associados, então a gente vai colocar assim, ó. Se Marcos associado, né, e está com pagamento em dia, então ele tem o direito, ó, tem o direito, certo? Então ficou assim, se Marcos é associado e está com pagamento em dia, então tem direito. E a proposição que Marcos não figura no quadro de associados, mas está com pagamento em dia. Então, ó, Marcos não figura no quadro de associado, né? A gente vai colocar assim, ó, não MA. Por que não MA? Porque Marcos não está associado, né? E, que é o mais, ele está com pagamento em dia. Então, ó, pagamentos em dia. Então, como é que ficou nossa proposição P? Se Marcos associado e pagamento em dia, então tem direito. E proposição Q? Marcos não está associado e ele está com pagamento em dia. E agora vamos para os enunciados, né? Que vão ter alguns enunciados aí referente a essas duas proposições aqui. A CESP é assim, ela traz um texto e aí ela traz outras assertivas ali, né? O tipo 4, 3, até 5, assim, assertivas, que você vai ter que julgar em certo ou errado. Beleza? Ó, a proposição P é equivalente à proposição. Ó, então a gente vai estar falando sobre a proposição P neste primeiro momento, que é se Marcos associado e pagamento em dia, então tem direito. E ele está dizendo que ela é equivalente à proposição. Olha só, a palavra equivalente aqui é a que você precisa prestar bastante atenção. Porque quando eu quero uma proposição equivalente, eu quero uma proposição que seja igual. Veja aqui, ó, a proposição P é equivalente à proposição se Marcos tem direito a receber os benefícios pela associação de moradores de seu condomínio, então ele figura no quadro de associados e está com pagamentos em dia. A gente vai escrever essa proposição aqui, né? Se a gente escreveu Marcos tem direito assim, TD. Se Marcos tem direito, então ele figura no quadro de associado, MA, né? E está com pagamento em dia. Cara, veja se isso daqui não é justamente essa leitura aqui, só que de trás para frente. E se você já estudou raciocínio lógico, sabe que quando eu digo assim, ó, se A, então B, né? Aqui é a simbologia para se A, então B. Se essa proposição ela for verdadeira, como a gente está confirmando aqui, ó, a proposição é essa, nessa ordem aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu faço o contrário, né? Não se verifica. Se B, então A. E para poder te dar um exemplo, para fixar isso aqui na sua cabeça, é só você pensar o seguinte. Imagine que você mora numa cidadezinha aqui, chamada Feira de Santana. E ela está em um estado, né? Um estado aqui, chamado Bahia. Então, o que é que acontece? Se você é feirense, então você é baiano. Então, a gente poderia construir assim, ó. Se F, então B. Se você é feirense, então você é baiano. E aí, isso seria uma verdade. Porém, seria errado eu dizer que se você é baiano, então você é feirense. Seria errado eu dizer o se então voltando. Por quê? Porque o fato de você ser baiano não implica no fato de você ser feirense. Você sendo baiano, você pode ter nascido em qualquer outra cidade aqui, ó, dentro do estado da Bahia. Logo, se eu digo se você é feirense, então você é baiano,
Eu não posso dizer se você é baiano, você é feriense. A mesma coisa aqui. Perceba que ele faz justamente isso. A proposição P diz: se Marcos associado e pagamento em dia, então tem direito. E a proposição que ele quer dizer que é semelhante, ele quer dizer que é igual, ele quer dizer que é equivalente, e diz: se ele tem direito, então está associado e pagamento em dia. Veja que é justamente a transcrição dessa proposição P, só que invertido. E a gente sabe, pelos exemplos que foram expostos, que é impossível retornar com o se então e ainda fazer sentido. Quando retornamos com o se então, a proposição já não tem mais a sua veracidade verificada. Portanto, podemos concluir que esta assertiva aqui, ela é errada, certo? Então, vamos grifar aqui de errado. Beleza? Tudo claro até aí? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ela também vai trazer um item para você julgar com base, né, nas proposições P e Q. E a gente já aproveita o embalo e já vai resolvendo. É uma prova para auditor fiscal, viu? Auditor fiscal de finanças do Cefaz, Alagoas. A proposição P, voltemos então, se Marcos associado e pagamento em dia, então tem direito. Vamos reescrevê-la aqui, certo? Vou escrever aqui de novo, né? A proposição P, a gente lembra que é se Marcos associado. Já vou usar a simbologia aqui para vocês se acostumando, ó. E pagamento em dia. Se Marcos associado e pagamento em dia. O símbolo aqui do se então é a setinha para a direita, símbolo da implicação. Se Marcos associado e pagamento em dia, então ele tem o direito. Veja como resumir facilita a nossa vida, porque a gente consegue usar, né, a proposição inteira em qualquer lugar, em qualquer cantinho da folha. A proposição P é equivalente à proposição, ou seja, o que é que ele quer saber? Ele quer saber se é igual, ele quer saber se tem o mesmo valor lógico. A proposição: se Marcos não figura no quadro dos associados ou não está com o pagamento em dia, então ele não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores do seu condomínio. De forma simplificada, olha só o que ele disse: Marcos não figura no quadro dos associados. Isso não é o mesmo que dizer Marcos associado e o nãozinho aqui, né? Vou botar só o tio, que é como a gente geralmente simboliza essa situação. A gente simboliza com um tiozinho assim. Se Marcos associado ou não está com pagamento de dia, Marcos não está associado por causa do N aqui, do não. Ou o símbolo do ou ele é invertido, né? Invertido perante o símbolo da conjunção. Ou não está com os pagamentos em dia. Então, novamente aqui você vai colocar um tiozinho e o pagamento em dia. E aí ele coloca o condicional, a implicação. Então ele não tem direito. Resumidamente, foi isso que ele disse. Então, não tem direito. Novamente, voltando aqui para os conceitos de implicação, é o seguinte, ó, a gente vai usar nosso mesmo exemplo de baiano e feriense, com uma pequena observação. Eu vou ter que dizer para você o que é que ele fez aqui. Ele camuflou a negação desse parênteses aqui, ó, porque quando eu nego o E, eu vou colocar aqui para você, você vai ter que lembrar dessa regrinha aqui, ó. A e B. A negação de A e B, ou seja, a negação de A e B é justamente não há ou, né, quando você nega o A, vira não há. Quando você nega o I, vira ou. Quando você nega o B, vira não B. Então, a negação de A e B é justamente não A ou não B. Verifique aqui à esquerda que a negação de MA e PD é justamente não MA ou não PD. O que foi que ele fez então? Ele negou a primeira parte do condicional, negou a segunda parte do condicional, manteve a implicação, que é a própria simbologia aqui do condicional. Isso não se verifica, isso é falso. Por quê? Imagine aqui, eu vou voltar para esse exemplo aqui, que já está até escrito aqui em cima, né? De eu sou baiano, se eu sou baiano, então eu sou feriense. Quando eu digo se eu sou baiano, então eu sou feriense, eu posso dizer assim, se eu não sou feriense, então não sou baiano.
Isso é totalmente falso. Imagine, a gente já verificou que se eu não sou feirense, não é obrigatoriamente verificado que eu não sou baiano. Se eu não sou feirense, eu posso sim ser baiano em outro ponto aqui. Então, se essa proposição, se eu sou feirense, então sou baiano, é verdade, a proposição, se eu não sou feirense, então não sou baiano, não se verifica. Então, isso daqui também, ó, se o N, né, F, então, não, B também não se verifica. Uma vez que essa daqui, ela é verdadeira, não se verifica nem essa aqui que a gente viu e nem essa outra aqui. Não, a primeira continua com sim então, não a segunda, não se verifica também. Com base nisso, você vê que a gente resolve tudo lembrando dessa simples implicação aqui, que é uma implicação lógica. É uma lógica condicional que nunca, jamais vai falhar. Se você analisar baseado sempre nessa assertiva aqui, você utiliza aqui, ó, a cidade que você mora e o estado que você mora. E aí você faz as associações necessárias. Você vai ver que vai estar sempre correto o seu raciocínio, beleza? Então aqui, ó, quando ele diz que é equivalente, ele está equivocado e a gente marca aqui como errado, certo? Continuando aqui, ó, questão 3. Mesmo que sejam verdadeiras as proposições P e Q, não se pode afirmar que Marcos não tem o direito, certo? Aí o resto aqui continua, você já sabe, né? Não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores. Velho, você já sabe como é a afirmação, então não perca tempo lendo tudo isso na sua prova. Passe o olho aqui, ó, veja se está igual, então você continua ali e faz o seu resuminho. Não se pode afirmar que ele não tem o direito. É verdade isso? Será que isso está certo? Vamos verificar lá. Vamos verificar aqui, ó, as proposições P e Q. Ele diz que se as proposições P e Q forem verdades, a gente não pode afirmar que Marcos não tem o direito. Então vamos imaginar que P e Q são verdadeiras, certo? Começando aqui pela proposição Q, a gente tem isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui como é que analisa isso. Não é verdade que, olha o não aqui, não é verdade que Marcos é associado. Uma vez que eu sei que Marcos não é associado, né? À medida que eu sei que Marcos não é associado, o que é que eu posso inferir disso? Eu posso inferir que essa primeira parte aqui do sim então é falsa. Porque na conjunção, a gente já verificou que na conjunção, vou escrever aqui no cantinho para vocês, né? Quando eu tenho A e B, e uma das duas é falsa, o resultado da conjunção, ele automaticamente vai ser falso. Porque quando eu digo uma coisa e outra, as duas necessariamente têm que ser verdadeiras para que o resultado lógico seja verdadeiro. Se uma das duas for falsa, então o resultado lógico também será falso. Nesse caso aqui, ó, eu sei que o que é verdadeiro é essa proposição Q aqui inteira. E a proposição P, ela é verdadeira inteira. Mas isso não significa que as proposições simples que a compõem são verdadeiras todas. O que importa é que o resultado lógico seja verdadeiro. Então, o resultado lógico da proposição Q é verdadeiro. Então, todo esse conjunto, como é uma conjunção, tanto o PD quanto o não MA são verdades. Se não MA, né? Se o fato dele não figurar no quadro de associados é uma verdade, aqui em cima, quando diz que ele figura no quadro de associados, isso é uma mentira. E se isso é uma mentira, e aqui é uma conjunção, não importa se PD é verdadeiro. O fato disso aqui ser uma mentira torna esse resultado lógico aqui, primeiro, falso. E a gente sabe que no se, então, se a primeira for falsa, a segunda pode ser verdadeira e pode ser falsa. Por quê? Porque no sim, então, para a proposição lógica inteira ser falsa, a única possibilidade é que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Mas nesse caso aqui, ó, se essa primeira aqui fosse verdadeira, a gente poderia concluir que a segunda também era verdadeira. Por quê? Porque a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa, a proposição P seria falsa, mas a gente sabe que ela é verdadeira. Sabendo que a proposição P é verdadeira, nós podemos inferir, se essa proposição primeira aqui fosse verdadeira, que a segunda também seria verdadeira, para não dar o famoso Vera Fischer. O Vera Fischer no condicional implica dizer que o condicional é mentiroso. E aqui a gente está considerando que P e Q são verdadeiros. A gente considerou que P e Q são verdadeiros, e por isso, quando a gente afirmou que aqui a primeira é falsa, a gente já concluiu que a primeira é falsa, a segunda pode ser tanto verdadeira quanto falsa, que vai dar um condicional P verdadeiro.
Portanto, é verdade quando eu digo que mesmo que P e Q sejam verdadeiras, eu não posso concluir que ele tem o direito. Eu não posso concluir o valor lógico de tem direito. O valor lógico de tem direito pode ser tanto verdadeiro quanto falso, que o condicional continua sendo verdadeiro. Então, voltando aqui nessa questão, a gente vai concluir o que aqui? A gente vai concluir que realmente é correto. É correto dizer que eu não faço ideia, eu não tenho como definir o valor lógico da proposição tem direito. Eu não posso afirmar que ele não tem direito, eu não posso afirmar que ele tem direito. Aqui, ó, esse não interfere, beleza? No nosso caso aqui, esse não interfere. Ele poderia dizer assim também, ó. Não se pode afirmar que Marcos tem direito. Não se pode afirmar que Marcos não tem direito. É a mesma coisa, beleza? Vamos agora seguindo aqui, ó. Considerando-se verdadeira a proposição P, vou reescrever aqui para poder ficar na sua cabeça aqui, mas obviamente que na sua prova você não precisa ficar reescrevendo, é só você olhar o local onde você já escreveu a proposição, que é para você não perder tempo. Então a proposição P é Marcos é associado, vou colocar aqui já com pagamento em dia, já colocar aqui com a simbologia para vocês se acostumando. Então tem direito. Então, ó, se Marcos é associado e pagamento em dia, então tem direito, beleza? Considerando que é verdadeira essa proposição P, é possível concluir, né? É correto concluir que se Marcos não tem direito, ó, se Marcos não tem direito a receber os benefícios, blá blá blá, então necessariamente ele não figura no quadro de associados e nem está com os pagamentos em dia. Vamos ver se isso é verdade? Ó, quando eu digo que vamos escrever aqui, né? É correto concluir que se Marcos não tem direito, ou seja, o TD é negativo, então necessariamente ele não figura no quadro de associados, ou seja, não MA, nem esse nem, gente, ele é o mesmo que e não. Então, quando tiver nem é e não. Então, i, que a gente já sabe que é assim que escreve, não. Ele não está com pagamento em dia e não PD. Gente, novamente ele escreveu aqui de trás para frente, negou essa proposição aqui de trás, né? E aí estaria correto se ele negasse essa proposição daqui da frente, porque voltando no nosso exemplo, né? Se eu sou ferense, então eu sou baiano. E se eu disser assim, ó, se eu não sou baiano, então não sou ferense. Isso se verifica, ó, Feira, né? Feira de Santana, aqui, ó, Bahia. E realmente, se eu não sou baiano, obviamente eu não tenho nem como ter nascido em Feira de Santana, porque se eu não nasci na Bahia, se eu não sou baiano, obviamente eu não nasci em Feira de Santana. Então, quando eu digo se eu sou feirense, então sou baiano, quando eu digo se eu não sou baiano, eu não sou feirense, isso se verifica sim. Porém, ele tentou dizer para você aqui, ele tentou te enganar aqui dizendo que ele negou de trás para frente, como a gente fez aqui, ó. Se F, então B, se não B, então não F. Aqui estaria correto. Mas quando ele nega aqui, a gente já viu, novamente, vou escrever aqui para você, ó, A e B. Negação de A e B é o quê? Não A ou não B. E foi isso que ele fez aqui? Não. Veja só, ele negou o TD, ok, correto. Ele negou a segunda parte do condicional, correto. Manteve-se então, correto. Na hora de negar a segunda parte, ele negou o MA, negou o PD, porém ele manteve o símbolo aqui do I. Olha aqui, ó, disfarçado, o NEM. Logo, ele não negou a primeira aqui. E fazendo isso, ele quebrou nossa estrutura que garantiria que isso aqui era uma verdade. Portanto, dizer essa primeira proposição aqui não é o mesmo que dizer essa segunda proposição aqui. Como é que estaria correto, então? Estaria correto se eu dissesse, se Marcos não tem o direito, então ele não figura no quadro de associados ou não está com pagamentos em dia. Se ele tivesse escrito isso da forma que eu falei, né, trocando esse E pelo ou, esse I nem aqui pelo ou não está com os pagamentos em dia, aí sim poderíamos assinalar essa opção aqui como certa e estaria compatível, estaria equivalente, né? Considerando essa proposição verdadeira, a proposição P é verdadeira, é possível concluir que isso daqui. Então, considerando a proposição P verdadeira, concluindo aqui, não é possível concluir isso daqui de baixo, certo? Vamos marcar aqui que o gabarito dessa questão é errado.